Olá, mamães! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o marco do desenvolvimento no período dos 4 anos. Nessa fase dos 4 anos, que habilidades o seu filho já deve ter desenvolvido ou estará desenvolvendo? Então fica comigo e assiste até o final do vídeo que você vai gostar bastante. Talvez a sua criança faça muitas perguntas o dia inteiro. Ou talvez invente aquelas histórias assim incríveis. O fato é que essa fase dos 4 anos é decisiva, porque a imaginação floresce. E o seu pequeno talvez queira fazer tudo sozinho. Ou talvez você esteja observando que algumas habilidades que já deveriam ter sido desenvolvidas estão com um desenvolvimento um pouco lento. Será que você tem comparado esse desenvolvimento com outras crianças? Você tem observado como é que está a sua observação como mãe da sua criança de 4 anos? Quando nós falamos das crianças nesse período, nós conseguimos observar alguns marcos nessa parte socioemocional. Essa criança, ela gosta muito já de fazer amigos. Na verdade, ela já consegue ter essa habilidade de fazer novas amizades com outras crianças da mesma idade que ela. Ela já gosta de pedir para brincar, para outros grupos de crianças, já consegue se enturmar. E lá no meio dessa brincadeira, ela já consegue fingir ser um personagem, ela já entra mesmo na brincadeira. Se é casinha, faz de conta, né? Também já faz parte da brincadeira, de herói. Ela consegue ter essa mente criativa, ela tem essa mente criativa, está desenvolvendo essa habilidade da criatividade, dela entender desse mundo imaginário, dessa brincadeira de faz de conta, e entender as suas tarefas dentro dessa brincadeira. Na brincadeira também, ela consegue se compadecer, se importar com o colega quando ele se machuca, quando ele fica triste, assim com o pai, com a mãe. A gente consegue observar uma atitude um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais madura, né, dessa criança em relação ao sentimento do outro. E em relação a essa percepção de sentimentos, ela também ela adquire a percepção sobre perigo. Então, ela já sabe até onde ela pode ir, onde aquilo pode machucar, onde aquilo pode queimar o dedo, uma situação perigosa. E essa criança já consegue se proteger, evitando situações perigosas. É claro que ela ainda é uma criança, né? E aí o córtex pré-frontal ainda está amadurecendo, que é responsável pela tomada de decisão, pelo controle dos impulsos. Então ela continua sendo uma criança, né? Mas a gente consegue observar que já começa a haver uma maturação nessa parte do controle, vamos dizer, menos impulsiva, pensa mais se aquilo é perigoso ou não e evita situações perigosas. Em relação à mudança de ambiente, ela também consegue se adaptar conforme o ambiente, se está perto da mãe, se está na escola, se está na igreja, se está no parquinho. Ela já tem essa habilidade, ela está amadurecendo essa habilidade, mas nós também podemos treinar com a criança, tá bom? Então, às vezes a gente diz assim, mas está muito pequenininho, está muito novinho, não entende. Mas nessa idade de 4 anos é uma idade que você já pode trabalhar isso com a sua criança. Tem hora de ficar sentado, tem hora de esperar, vai ter a hora de brincar. E se você está no consultório, já leva um material para passar o tempo ali com a sua criança, né? Mas ela já consegue entender que existem ambientes que ela tem que se comportar de maneira diferente. Então, lá no momento de brincar, vamos extravasar, mas tem momento que eu vou precisar ficar mais quieto, mais contido, mais calminho e esperar o momento certo. Então, ela consegue já se adaptar em diferentes ambientes e sabendo se comportar. Ah, Carla, meu filho ainda não desenvolveu isso, então é uma ótima oportunidade para você treinar essa habilidade de controle. E isso não vai começar na rua, vai começar em casa, você treinando na sua casa. Então, é hora de estudar, de fazer a meditação, ou de ler um livro, de ler a Bíblia. Então, vamos desligar a TV? Não é momento de ver TV. TV vai ficar ali para quê? Tirando nossa atenção. Vamos desligar, vamos para a mesa, vamos estudar. É hora de comer? Então é hora de comer. É hora de brincar? Então é hora de brincar. E quando a criança ela começa a entender esses limites e que não se negocia isso, a mamãe não negocia isso e você pode chorar, você pode berrar, você pode querer se jogar no chão, você pode querer fazer, mas não tem negociação. Então, quando ele começa a entender isso em casa, quando você sair com a sua criança, vai ficar mais fácil de você ter esse controle. Já no que se refere à linguagem, à comunicação, essa criança ela já consegue
formular frases simples, com 4 palavras ou mais. Então, ela consegue responder perguntas simples. Para que serve o copo? Para que serve o lápis? Ela já consegue responder por quê, para quê, para quem. Assim como ela também consegue contar história, recontar uma história que ela já ouviu, ela consegue contar como foi o dia dela, ela consegue cantar uma música já memorizada, assim como poemas, rimas. Então a gente consegue perceber, ó, a comunicação aí no desenvolvimento numa velocidade incrível, que Deus é maravilhoso. Então, por isso que esse período de 4 anos é o período onde eu começo a instruir algumas mães para nós começarmos a parte dos sons, rima, literação, e eu tenho material completo para você começar com a sua criança em casa. Tá? A partir dos 4 anos, você pode ensinar seu filho a ler com material estruturado. Ah, e a escrever? Não, ainda não. Para escrever, exige uma preparação da mãozinha e nós vamos esperar mais um pouco. Então, pode riscar, pode rabiscar, pode treinar coordenação motora fina, mas a parte de caligrafia ainda não. Mas você pode aproveitar essa janela de oportunidade com a sua criança de 4 anos e ensinar o seu filho a ler em casa. Aproveite que a mente dele está ali, ó, a todo vapor, fazendo aquelas conexões neurais fundamentais para a vida, para a alfabetização também. E aproveite essa fase de memorização incrível que eles têm, né? Então aproveite essa janela de oportunidade e ensine o seu filho. Agora falando sobre essa parte de autonomia, né, e coordenação motora, nós conseguimos perceber a criança ela já consegue segurar um lápis, ela não segura daquela forma como nós sempre instruímos, né? Mas ela vai segurar, vai começar a tentar rabiscar, e você pode deixar a sua criança brincar, você pode treinar, como eu falei, coordenação motora fina, você pode trabalhar coordenação motora grossa, com os músculos maiores, pular, correr, e por falar em pular e correr, a sua criança ela já consegue, ó, correr com mais firmeza, com mais segurança, consegue pular mais firme, se equilibrar em um pé só, e nesse um pé só, um exemplo, dá 4 pulinhos de um pé só, ela já consegue manter esse equilíbrio por mais tempo. Na parte da autonomia, ela também já consegue usar o banheiro sozinha. Ai, minha filha ainda não usa, meu filho ainda não usa, então você pode já treinando, porque nessa fase já consegue. Assim como colocar comida, o lanchinho, ali tá na mesa, então ele já consegue se servir. É claro que nós não estamos falando que a criança vai fazer tudo sozinha, mas vai ter a supervisão do adulto, mas essa ação da criança tentar, mesmo que ela suje um pouquinho ali, faz parte do desenvolvimento dessa autonomia para ela fazer. E quanto mais ela praticar, vai ser melhor ainda para desenvolver essa autonomia e fortalecer essa coordenação motora, tá? Eu sei que nós que somos mães e estamos ali em casa poxa, você é mais rápido você colocar, vai ter menos sujeira e corre o risco de não acontecer nenhum acidente do suco cair, aquele negócio todo. Mas você tem que permitir a sua criança fazer isso. É difícil para algumas mães, mais do que para outras, né? Mas nós precisamos deixar que eles façam isso. Como colocar também a roupinha, algumas peças de roupa, dar opções de escolha, nós já falamos também sobre isso. Então, é sempre muito importante deixar com que a criança também ela participe disso e tenha mais autonomia para fazer as suas coisinhas. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, eu já falei aqui para vocês também sobre o que é o desenvolvimento cognitivo, né? Que é a capacidade de perceber, raciocinar, armazenar informações através dos sentidos. Então, a criança ela olha, observa, percebe, armazena, aquilo faz sentido e ela vai aprendendo. Então, em relação a esse desenvolvimento cognitivo, a criança ela já tem uma maior noção assim espacial e temporal, ou seja, frente, trás, lado, ou passado, presente, né, futuro. Eu vou, ah não, eu fui, não, agora eu estou aqui em casa. Então ela começa a ter
essa percepção, essa noção do que é, e nós também conseguimos já ver a criança aprendendo a ensinar e ver que ela aprende as cores, os números, as formas, e você tem que aproveitar essa oportunidade com a sua criança, uma oportunidade de ouro, porque a sua criança ela está aprendendo. Se você não ensinar, ela vai deixar de aprender naquele momento e talvez sinta dificuldade nas próximas fases. Então, não deixe essa oportunidade passar. É uma fase muito rica, né? Que a sua criança ela está entrando. Então, essa fase de 4 anos é incrível. Então, aproveite essa oportunidade para ensinar números, formas, cores, posição, tempo, para a criança ela ter essa noção, até mesmo para ela como criança, conversar com outras crianças, conversar com adultos também, e ela desenvolver essa habilidade e já ir treinando para nas próximas fases ela já estar com essas conexões mais maduras e mais fortalecidas para não sentir tanta dificuldade, tá bom? Outra coisa legal é que você pode, a criança ela já consegue fazer nesse período os desenhos, e esses desenhos de partes do corpo, por exemplo, cabeça, né, os braços, as pernas, o olho, a boca. Essa noção também é muito interessante para que a criança ela consiga perceber, localizar, observar aonde é o olho, aonde fica o olho fica embaixo da boca? Sério? Não, o olho fica em cima. Ai, mamãe, vamos lá, ajuda a mamãe aqui a desenhar. Você vai falando. Ou ele vai fazendo o desenho, você vai acompanhando. Nós precisamos desenvolver essa mente criativa e aproveitar essa oportunidade que os nossos filhos têm nessa fase de criação, de aprender, de memorizar. Se você é cristão e você gosta de memorizar a palavra, memorizar versículos. Uau, que incrível! Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre essa memorização de versículos, como isso é incrível e causa um impacto nas conexões neurais de uma forma tão significativa para a criança, que não só trabalha essa parte de atenção, de novas palavras, ampliação de vocabulário, mas também princípios fundamentais que a criança vai levar por toda a vida até a fase adulta. Isso vai trazer um impacto incrível. E agora, como é que eu faço para estimular o meu filho a desenvolver essas habilidades, outras habilidades, no período de 4 anos? Porque é claro que aqui nós só falamos algumas, e você vai observar a sua criança. Mas a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo de 4 anos, que é uma fase muito rica, falando sobre que estímulos você pode fazer, como você pode trabalhar, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!